E aí, pessoal, tudo bom? Agora a gente vai começar a falar do conjunto dos números inteiros. Vamos começar a ver aí os números negativos. Vamos lá, vamos para a aula. Poxa, cara, você tá me devendo R$10. Você vai me pagar quando? Poxa, eu queria tanto comprar aquele celular essa semana, mas ainda me faltam R$200 para completar o preço dele. Provavelmente você já deve ter ou passado por essas situações ou ouvido coisas desse tipo. Esses aí são exemplos clássicos onde aparecem aí os números negativos na nossa vida. Tem outros exemplos onde tem temperaturas abaixo de zero, então são valores negativos também, ou profundidade, né, abaixo do nível do mar. Então todos esses são exemplos que a gente utiliza aí os números inteiros. Antes de eu começar um pouco mais formal aí a falar dos números inteiros, vamos dar uma relembrada aí rapidinho de 2 segundos do que a gente falou dos números naturais no tópico passado. Então a gente tinha lá os números naturais, certo? Que tinha esse símbolo que a gente definiu sendo quem? O 0, o 1, o 2, o 3 e assim vai para o infinito, certo? Esses números a gente pode colocar em algo que a gente chama de reta numérica. Então essa reta numérica a gente vai pegar aqui, vai botar o 0. Ela é uma reta, certo? A gente vai botar o 0, vai botar o 1, vai botar o 2, vai botar o 3, vai botar o 4. Na verdade a gente coloca todos os números naturais aqui até o infinito, que o símbolo do infinito é esse 8 deitado aí. Porque não tem fim, né? Vai para sempre. Como os números naturais eles têm esses saltos de uma unidade, a gente sempre vai dar esses saltos de 1 em 1, ok? Quando a gente for falar agora dos números inteiros, quem são os números inteiros? Ele também tem uma representação, né, matemática, ele tem esse símbolo aqui de Z, às vezes a gente até brinca que são os inteiros, né, falando com Z. E como a gente representa eles? Quem são os números inteiros? Os números inteiros é como se a gente pegasse os números naturais e refletissem eles do outro lado da reta. Então a gente iria completar essa reta para a esquerda, indo até o menos infinito. E aí os números refletidos para o lado de cá, eu também iria sempre pulando uma unidade, aí eu vou parar no menos 1. Mais uma unidade, vou parar no menos 2. Mais uma unidade, vou parar no menos 3. E assim vai para sempre, certo? Os números inteiros eles também não têm fim. Só que aqui eles não têm fim, nem olhando para a direita, nem olhando para a esquerda. Então os números inteiros eu poderia representar como reticências no início, certo? Que é para representar aqui para a esquerda não tem fim. E depois eu vou colocando os números aqui mais perto da nossa mudança, né? O menos 1, o 0, o 1, o 2 e assim também vai para o infinito do outro lado. Então os números inteiros, vocês podem perceber, ele é formado pelos números naturais, mais aquela outra parte negativa dos números naturais. E por que eu fiz essa reta numérica para vocês? Porque essa reta numérica ela vai ajudar a gente a entender um pouco como a gente faz algumas contas básicas nos números inteiros. Por exemplo, ó, você tem uma reta numérica aqui assim. E eu quero o seguinte, o 0 vai ficar sempre no meio, certo? E aí a direita vão ser os números positivos e a esquerda os números negativos. Digamos quando a gente tinha lá nos números naturais, quando eu tinha a conta, por exemplo, 2 mais 3, certo? Como eu estou fazendo uma adição, quer dizer que o meu número ele vai aumentar, certo? Se ele vai aumentar, ele vai vindo para a direita. Então deixa eu só escrever os números aqui primeiro. A reta numérica vai para o infinito. Quando eu tenho 2 mais 3, o que está acontecendo? Eu tenho aqui o meu número 2 parado, certo? O número 2. E vou somar 3. Quando a gente soma, ele aumenta. Quando ele aumenta, ele vai para a direita, certo? Quantas unidades ele vai para a direita? 3. Então ele vai 1, ele vai 2, ele vai 3. E ele vai parar aqui, porque ele andou 3 unidades. Então ele parou no 5. Por isso que essa soma vai dar 5.
Se eu fizesse a conta, né, de subtração aqui nos naturais, fizesse, por exemplo, 5 menos 2, quanto é que daria? Eu ia fazer o mesmo pensamento. Eu ia pegar, ó, o 5, marcar ali na reta numérica, e vou subtrair 2 unidades. Subtrair 2 unidades é eu retirar, é eu andar para a esquerda. Então eu vou andar para a esquerda 2 unidades. Então eu venho 1 unidade para a esquerda, mais 1 unidade para a esquerda. Andei 2, paro. Por isso que 5 menos 2 vai dar 3. Certo? Agora eu vou aplicar esse mesmo pensamento nos números inteiros, certo? Na parte negativa. Vamos fazer o seguinte, ó. Então vamos pegar uma conta aqui. Eu vou pegar, ó, menos 1 mais 4. Certo? Então, com a ajuda da reta numérica, eu vou fazer aquele mesmo pensamento. Vou localizar o menos 1 na minha reta, porque ele está aqui. E estou adicionando 4 unidades. Adicionar vai fazer com que o número aumente. Ou seja, ele ande para a direita, nesse caso, 4 unidades. Então ele vai andar 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades e vai parar aqui. Ou seja, menos 1 mais 4 vai dar aí 3. Se eu pensasse nesse mesmo esquema, só que pensando com dinheiro, eu sempre gosto de trabalhar com dinheiro que ajuda as pessoas a fixar. Quando eu tenho menos 1, seria algo do tipo, eu estou devendo R$1, estou devendo R$1 para minha mãe, por exemplo, certo? E aí eu ganho R$4, né? Porque eu estou adicionando 4. Então eu estou devendo R$1 para minha mãe, mas ganhei R$4 do meu pai. Então eu peguei esses meus R$4, paguei a minha dívida de R$1 para minha mãe, dei lá para minha mãe, e sobraram R$3. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Menos 2 com menos 3. Quanto será que vai dar? Vamos fazer o mesmo pensamento, tá? Vamos usar a nossa reta numérica para ajudar inicialmente. É claro que lá para frente a gente já vai ficar craque, não vai precisar tanto da reta numérica, mas inicialmente é sempre bom a gente ter esse pensamento para entender como funciona. Então, ó, peguei o menos 2 e encontrei lá na reta numérica, tá aqui. Certo? E agora eu vou fazer uma operação de subtração. Então, se eu vou retirar, eu vou diminuir. Então, eu vou andar para a esquerda na minha reta numérica. Quantas unidades para a esquerda? 3. Então, eu vou andar 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Vai parar aqui, no menos 5. Então, a minha conta, menos 2 menos 3, resulta em menos 5. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, estou devendo R$2, né? Sinal de menos. Vamos fixar como dívida, né? Estou devendo R$2 para o meu pai e estou devendo R$3 para minha mãe. Então, ao total, né? O total das minhas dívidas, estou devendo 5 ao total. Esse jogo de sinais, tá vendo? Aqui eu estou mexendo com 2 números de sinais trocados e deu um número positivo. Aqui eu estou juntando 2 números com os mesmos sinais, deu o mesmo sinal. Eu poderia fazer mais um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse, ó, menos 4 mais 3. Quanto será que vai dar? Né? Essa parte dos números negativos, o pior são os sinais. Mas com calma a gente vai entendendo. Vamos fazer o mesmo esquema, ó. Menos 4. Então eu vou colocar o menos 4 na reta numérica. Botei aqui. E estou somando 3. Se eu estou somando 3, estou fazendo uma operação de soma, o meu número vai aumentar. Se ele vai aumentar, vou andar com ele para a direita. E quantas unidades? 3 unidades. Então eu vou andar para a direita 3 unidades, vou vir aqui 1 unidade, vou vir aqui mais 1 unidade, 2, vou vir mais 1 unidade, 3, eu paro aqui. Então a resposta dessa conta é menos 1. Tá vendo agora que eu usei também sinais trocados e deu um número negativo? A gente costuma usar uma regra, né? Porque depois, né, para você fazer esse pensamento sempre com a reta numérica, é um pouco complicado. E aí a gente costuma fazer o seguinte esquema, ó, que a gente chama de regra de sinais. Quando a gente faz soma ou subtração com os números inteiros, a gente tem aí 2 opções. Ou os sinais eles são iguais, ou os sinais eles são diferentes. Então aí você tem essas 2 opções. Você nota que aqui, ó, essas 2 contas, os sinais foram diferentes e aqui foram iguais, certo? Menos e menos, iguais,
Menos com mais e menos com mais, são diferentes. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai prestar atenção no seguinte: quando os sinais eles forem iguais, qual é o macete? A gente vai repetir o sinal. Então, se os dois são positivos, o resultado vai ser um número positivo. Se os dois são negativos, o resultado é um número negativo. E o que a gente vai fazer com os números? A gente vai somar. Então, que nem a gente fez aqui, ó. O que a gente tinha? Dois sinais negativos, a gente repetiu ele, e os números a gente somou. 2 mais 3 vai dar 5. Certo? Se eu tivesse, por exemplo, dois números positivos, é o que a gente sempre faz, né? 2 mais 6. A gente repete o sinal, dois números positivos, repete o sinal, e 2 mais 6 vai dar 8. Certo? Então isso sempre vai acontecer. Se eu pego dois números negativos, menos 10 com menos 9, dois números negativos, repito o sinal, e 10 mais 9, 19. É como se a minha dívida estivesse aumentando, né? Eu tenho uma dívida de 10 reais e aí eu fiz uma outra de 9 reais. Então minha dívida aumentou para 19. E se os sinais agora forem diferentes? O que a gente vai fazer? A gente vai usar o sinal do maior. Do maior, claro, maior algarismo, né? Porque aqui a gente sabe que qualquer número positivo é maior que o número negativo. Mas a gente vai usar o maior algarismo, é o sinal do maior algarismo que aparecer na nossa conta. Aqui eu tenho, que nem aqui, ó, eu tenho dois algarismos, o 1 e o 4. O 4 não é maior, então eu peguei o sinal dele de mais, que aqui é o mais 3, certo? Positivo. Aqui, mesma coisa, eu tenho o algarismo 4 e o algarismo 3. Quem é o maior? Não é o 4? Então eu peguei o sinal do maior, que é o 4, trouxe para a resposta. E o que a gente vai fazer com os números? A gente vai subtrair os números. Então aqui, ó, peguei o sinal do maior, que é o 4, o sinal do 4, mais, e eu subtraí os dois, 4 menos 1, 3. Aqui, 4 e 3. 4 não é maior, peguei o sinal de menos, botei para cá. E quanto é 4 menos 3? 1. E isso vale para qualquer conta que aparecer aí os sinais trocados, tá? Tanto o mais na frente ou menos na frente, ou ao contrário. Então, ó, se eu tiver aqui mais 8 menos 10. Em questão de algarismo, 10 é maior do que o 8, então eu vou pegar o sinal do 10, vai dar menos. E como são sinais trocados, né, sinais diferentes, 10 menos 8 vai dar 2. Então a resposta é menos 2. Então é como se eu tivesse, ó, tenho 8 reais na minha mão e estou devendo 10 para o meu pai. Então se eu pagar minha dívida, ainda fico devendo 2 reais para ele. Ok? Se, por exemplo, se eu tivesse, ó, mais 5 menos 2. Aqui é a conta que a gente já está acostumado, né? Mas, ó, sinais trocados, o 5 é o maior, vou pegar o sinal dele. Mais 5 menos 2, 3. Essa conta aqui a gente já está acostumado, porque aqui já está nos números naturais, né? Essa aula eu vou ficar por aqui, tá? Vou deixar vocês aí digerindo essas informações. Esse quadro aqui é importante, que facilita bastante a gente na hora de fazer conta, né? Faz bem mais rápido, vocês viram, né? Sem precisar aí da reta numérica. Mas a reta numérica é bom para a gente entender o que está acontecendo. Então esse vídeo fica por aqui e conto vocês aí no próximo tópico.